18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você, Cid Soares. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos acompanhando aí as informações que temos para hoje. Tem muita coisa que aconteceu durante o dia, você vai ficar sabendo agora aqui no 18 horas. Vamos lá, Carlão. Só tem ingresso ainda, hein? Ainda restam alguns ingressos para você curtir um cineminha hoje. Você ouvinte no 18 horas, é só chegar aqui na Rádio Mix FM, o primeiro que chegar aqui na Rua Fortaleza, número 585, aqui no Adrianópolis, ganha um par de ingressos para curtir um cineminha nos cinemas UCI, que fica no Manauara Shopping ou no Samaúma Park Shopping. É só você escolher, passar aqui na Mix e curtir aí um cineminha hoje, 6 e 2. 18 horas. Nós começamos com os destaques de hoje, do 18 horas, destaques do dia. Seleção brasileira é eliminada da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Advogado executado em plena luz do dia aqui em Manaus. Campanha do Agosto Lilás quer combater a violência contra as mulheres no Amazonas. Temporal arrasta avião no aeroporto Eduardo Gomes. Prefeito Davi Almeida entrega mais ônibus novos para Manaus. Às 6 horas e 3 minutos, vamos juntos mais uma vez em mais uma edição do 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil. Eu, Carlos Júnior e Cid Soares, e os destaques do dia até às 7 da noite com você. E hoje é quarta, né? Quarta-feira, 2 de agosto, o ano é 2023, no ar. 18 horas. Olha só, hein? O Brasil deu adeus à Copa do Mundo de Futebol Feminino. Cid, ouvintes, a seleção decepcionou, fazendo aí, inclusive, a pior Copa de todos os tempos. Precisando de uma vitória para avançar, o Brasil ficou no 0-0 mesmo com a Jamaica hoje em Melbourne, na Austrália, e terminou desclassificado na terceira colocação do grupo F. É a terceira eliminação da seleção brasileira na fase de grupos. As outras aconteceram em 1991 e 1995, Cid. Acho que faltou calma, né? Na precisão é o Brasil. Aliás, calma falta sempre, né? A seleção conseguiu chegar à área adversária, teve mais posse de bola, esbarrou na zaga jamaicana e na própria imprecisão. As meninas comandadas pela Pia abusaram nos erros de passe, inclusive, né? E foram afobadas aí na hora de finalizar, não chegaram ao gol. Bem isso, Cid Soares, especialista em esporte. O Brasil dominou, mas faltou tranquilidade na hora de finalizar. Precisando do resultado, a seleção brasileira controlou a posse de bola e até a entrada da área teve liberdade para trocar passes ali de boa. Porém, dificuldades para se livrar da forte marcação jamaicana. E foi forte mesmo, hein? Quando conseguiu, foi afobada na finalização, facilitando aí, né, o trabalho de Spencer. É isso mesmo. A seleção pecou aí na troca de passes, viu a Jamaica crescer e com o passar do primeiro tempo o Brasil começou a falhar nos passes, tanto na intermediária quanto no ataque, e viu as jamaicanas gostarem do jogo, incomodarem a defesa verde e amarela, mas a Jamaica, né, logicamente forçou mesmo, foi para cima e, porém, terminou a etapa inicial aí sem finalizações. O Brasil então voltou para o segundo tempo com Bia, né, no lugar de Ari Borges, mas o time passou a ter mais dificuldades para chegar ao ataque, com passes imprecisos e diante aí de uma sólida defesa jamaicana, a seleção brasileira não conseguiu ameaçar o Spencer. O jogo terminou em 0-0 mesmo e o Brasil aí foi eliminado e a Jamaica, né, classificada, Cid. Pois é, a Marta se despediu aí desse Mundial sem gols ou taça. A camisa 10 aí foi titular e capitã do Brasil hoje, mas não conseguiu evitar a eliminação verde-amarela, desperdiçou um gol também no comecinho do segundo tempo. Um chutezinho muito fraco. Aí já viu, né? França e Jamaica foram classificadas do grupo F. E as francesas lideram a chave, enquanto as jamaicanas ficaram com a segunda colocação. Agora,
elas aguardam os adversários aí da próxima fase. E sobrou crítica, hein? A técnica da seleção brasileira pia. Em 2023, diferente de outros anos, a eliminação precoce da seleção feminina na Copa do Mundo não entra na conta da falta de estrutura ou de apoio à modalidade. Mesmo que o cenário ainda esteja longe do ideal, os últimos 4 anos foram transformadores para a modalidade no país, né? Clubes, campeonatos e também a seleção. Cid, você acha que é isso mesmo, Cid Soares? É fato, né? O Brasil acaba que decepcionou, né? E o fracasso se deve muito ao trabalho da comissão técnica, liderada aí pela Pia Sanhej, que inclusive virou meme hoje nas redes sociais direto. A seleção sai da Copa do Mundo aí com boa fase para os próximos anos e processos de trabalho bem estruturadores. Bem estruturados, perdão, né? Mas com a certeza de que deixou muito a desejar dentro de campo. Vida que segue, vamos embora. Agora são 6h07. 3 de 6 infovias com cabos de fibra óptica serão implantadas na bacia amazônica até dezembro deste ano. A Infovia 02, que vai conectar 13 cidades no Amazonas com cabos subaquáticos, deve começar a ser implementada em outubro deste ano, Cid. Pois é, isso era uma coisa que eu vinha comentando há muito tempo, você deve lembrar disso, Sim. Carlão. Falava que o interior do Amazonas está abandonado na questão da internet, deixa muito a desejar, mas agora, com esse investimento aí, para aumentar a conectividade na Amazônia, vai ser algo excepcional. Extrema importância. Claro. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre esse projeto. Boa noite, André. Como é que fica aí? Quantas pessoas devem ser beneficiadas aqui no Amazonas com essas redes de fibra ótica? Muito boa noite aí, Cid, Carlão, boa noite também aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, 370 mil habitantes devem ser beneficiados pela conectividade. O anúncio foi feito ontem, na terça-feira, 1º de agosto, pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, e a entidade administradora de faixa, que é a EAF. Isso aí foi feito a fala pelo início da implementação de 3 das 6 infovias aqui na bacia amazônica prevista aí pelo edital do leilão do 5G. O Moisés Pereira, que é o conselheiro da Anatel, e o Leandro Guerra, que é o presidente da EAF, acompanharam o transbordo dos cabos de fibra óptica que serão usados nas infovias 2, 3 e 4. A implementação das infovias será dividida em 2 etapas. A primeira, ela contempla a implantação das infovias 2, 3 e 4, com mais de 2.000 quilômetros de cabos que ligarão os municípios do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima. E aqui no Amazonas, o cabo já chegou e veio em um navio que é de uma empresa chinesa. E conforme conta aí Moisés Pereira, que é o vice-presidente da Anatel. Vamos ouvir ele. Está sendo feito o transbordo desse navio que trouxe esses cabos à China para essas balsas. Essas balsas vão começar a fazer o lançamento desses cabos das respectivas infovias, que são 3. Cada balsa irá para o seu destino e será lançado esses cabos. E após lançado esses cabos, serão feitas caixas de ancoragem nos municípios que estão nesse caminho, para que eles também sejam conectados. 18 horas. A gente ouviu aí Moisés Pereira, que é o vice-presidente da Anatel. Olha, a Infovia 2 conecta 13 cidades aqui no Amazonas e, de acordo com o levantamento da Anatel, vão ser aí milhares de habitantes a receber aí o benefício por essa conectividade. A Infovia 3 atenderá cerca de 2.200.000 habitantes e a Infovia 4, né, a internet chegará aí a 488 mil habitantes da região norte. A gente vai ouvir o Leandro Guerra, que é o presidente da EAF, dando mais detalhes sobre essa conectividade. Vamos ouvir. Nessa primeira etapa, a gente tem uma estimativa de atender 23 localidades. Em cada uma dessas localidades vão ser desenvolvidas redes metropolitanas e a população vai ser atendida, seja os hospitais, os aparelhos públicos, como os hospitais, Forças Armadas, as escolas, 10 escolas em cada localidade, além de iluminar também uma praça pública com Wi-Fi, para que a população possa acessar o Wi-Fi de forma gratuita. 18 horas.
A gente ouviu aí Leandro Guerra, que é o presidente da EAF, dando aí esses detalhes sobre essa conectividade, né, onde vai dar mais acesso aí ao interior dos estados aqui da região norte. E as 6 infovias terão mais de 10 mil quilômetros de cabos subaquáticos e contarão com investimento da entidade administradora de faixa, que é essa que a gente fala, EAF. Aí chega aí cerca de 1 bilhão e 34 milhões de reais de investimento. A EAF foi criada pelas empresas TIM, Claro e Vivo como contrapartida ao leilão do 5G que elas venceram. E na segunda etapa serão implementadas as infovias 5, 6 e 8. Isso com mais de 6 mil quilômetros de cabos conectando aí os municípios do Amazonas, Rondônia e Acre. O superintendente de outorga da Anatel, que é o Vinícius Caran, conta mais pra gente. Vamos ouvir ele. A região norte é muito carente, então levando o fio para essas 42 cidades, nós sabemos que é possível agora avançarmos não só para beneficiar escolas, a prefeitura, órgãos de saúde, mas também beneficiar que as operadoras possam ter um Wi-Fi melhor, possam levar a tecnologia 5G para todos esses municípios. Não existe 5G sem ter uma rede de transporte de fibra. 18 horas. A gente ouviu aí Vinícius Caran, que é o superintendente de outorga aí da Anatel. Ele falou pra gente aí sobre essa conectividade que na verdade já chegou, né, às regiões, porque as infovias elas fazem parte desse programa Norte Conectado, que teve início já com a implementação da Infovia 00, que foi finalizada em fevereiro do ano passado pela Rede Nacional de Ensino de Pesquisas. Ela liga Macapá e Alenquer, lá no Macapá, né, no município de Amapá, e Alenquer, que fica aí no Macapá, que fica no estado do Amapá, e Alenquer, que fica no estado do Pará. Somando a implementação das redes metropolitanas, esse projeto aí teve cerca de um investimento aí de 90 milhões de reais. Já a Infovia 01, que também já foi finalizada em março deste ano pela entidade administradora da digitalização de canais de TV e RTV, liga aí Santarém e Alencar a Manaus. E o investimento é nada mais, nada menos do que 165 milhões de reais, isso dessa empresa, da EAF. Então, essa conectividade aí está prevista para chegar aí aonde falta, na verdade, aí essa conexão, né, Cid Carlão? Legal, é o norte conectado com fibra ótica aí, né, Cid? É uma boa, é o que precisa, né? Excelente, muda todo o cenário desse país. Vambora. Bora, 6h14, valeu André Meirelles. 18 horas. Olha só, o prefeito Davi Almeida entrega hoje 14 novos ônibus coletivos, dando sequência ao plano de renovação da frota da cidade. Com essas entregas, a prefeitura alcançou a marca de 40 veículos adquiridos em 2023 e de agosto, com o prefeito, de acordo, né, com o prefeito, a meta é entregar mais 110 veículos até o final deste ano. Como explica para nós aí, Rodrigo Soares. A entrega dos ônibus foi feita pelo prefeito Davi Almeida na tarde desta terça-feira, dia 1º de agosto. Os coletivos são do tipo convencional e equipados com ar-condicionado e rampas para cadeirantes, proporcionando maior conforto aos passageiros. Além disso, possuem suspensão pneumática e são montados com carroceria Marco Polo, como explica o prefeito Davi Almeida. Vale ressaltar que desses 150 ônibus, 12 ônibus serão elétricos. Já no próximo mês chegarão os primeiros ônibus elétricos para entrar aqui e compor a frota de ônibus de Manaus. Esses ônibus são especiais, é a primeira capital brasileira a utilizar os ônibus Euro 6. O que é isso? É menos emissão de poluentes. Nos novos coletivos também serão instaladas câmeras de segurança. Esses recursos adicionais tornam a viagem mais agradável, acessível e segura, especialmente para aqueles com mobilidade reduzida, como explica o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. E nós temos muito problema de quebra de ônibus. É claro que hoje a manutenção dos ônibus ela é feita de forma muito melhor do que antes, até por conta do equilíbrio econômico-financeiro, resultado de toda essa política que o prefeito Davi tem implementado ao longo desses 2 anos e meio. Isso deu às empresas mais condição para que elas pudessem fazer a manutenção dos ônibus. Então hoje nós quase não temos problema de ônibus quebrado por falta de manutenção.
Só que o ônibus, ele com 10 anos, com 11 anos, ele vai apresentar muito mais problema do que um ônibus novo. Por isso é importante a renovação e a população ganha porque esses ônibus vão ter muito menos problema e é mais eficiência para o cumprimento das viagens, mais eficiência para o cumprimento dos horários. Os novos coletivos se juntarão à frota existente, que atualmente inclui 1.166 ônibus distribuídos em 218 linhas, atendendo todas as áreas da cidade, incluindo a zona rural. O sistema de transporte da capital registra mais de 500 mil passagens diárias, refletindo a importância do transporte público na vida diária dos cidadãos. Até o final desse ano, espera-se a entrega de mais 110 ônibus novos, sendo 12 elétricos. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora são 6 horas e 17 minutos e você está tranquilo no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia. Olha só, a campanha Agosto Lilás, hein? Tem reforço de atividades para combater a violência contra as mulheres no Amazonas. Somente este ano, olha aí, foram registrados quase 5 mil casos desse tipo de violência, Cid. Pois é, esse mês também celebra o 17º aniversário da Lei Maria da Penha. A programação começa a partir do dia 7 e se estende aí por todo esse mês. Vamos agora aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A violência doméstica, infelizmente, tem feito parte da vida de muitas mulheres. Somente em 2023, já foram registrados 4.731 casos de violência contra elas aqui no Amazonas. Por isso, agosto é considerado o mês de combate à violência contra a mulher. É o Agosto Lilás, criado para divulgar e reforçar as medidas de combate a esse tipo de violência. A campanha é amparada pela Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, de 7 de agosto de 2006. Conforme essa lei, toda mulher tem que viver sem violência, com sua saúde física e mental preservada e sua vida social respeitada. Além disso, a lei também estabelece crimes e punições para a violência ocorrida no ambiente familiar e na relação íntima de afeto. Para conscientizar sobre essas formas de violência e combatê-las, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania elaborou uma série de atividades dentro da campanha Agosto Lilás, de acordo com a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa. A Sejusc, assim como diversos órgãos do Estado, terá uma programação para reforçar o combate às violências contra as mulheres. O nosso objetivo é sempre o de informar sobre diversos tipos de violência e os locais onde essas mulheres podem buscar ajuda. Atualmente, a Sejusc dispõe de serviços de apoio emergencial à mulher, como a Casa-Abrigo Antônia Nascimento Priante, o Centro Estadual de Referência e Apoio à Mulher, um ônibus e 6 pontos do Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança, nos municípios de Itacoatiara, Maués, Tefé, Parintins, Humaitá e Tabatinga. No dia 7 de agosto, acontece a abertura oficial da campanha Agosto Lilás aqui no Amazonas. No dia 8 de agosto, o Teatro Amazonas será iluminado com as cores da campanha para chamar a atenção para o combate à violência contra a mulher. No dia 24, inicia a Operação Chamar, que visa combater toda e qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher através de ações integradas. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha só, e atenção aí, após 3 anos, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia, que é a Selic, em 0,5 ponto percentual. O índice estava em 13,75% e havia praticamente um ano, e agora foi a 13,25% ao ano. Pois é, o Copom justificou a queda de 0,5 ponto percentual com o cenário doméstico, que seria consistente com a expectativa de desaceleração da economia nos próximos trimestres. Olha só, o ambiente externo, no entanto, mostra-se incerto, com alguma desinflação aí sendo conservada na margem, ok? Observada na margem, mas em um ambiente marcado por núcleos de inflação ainda elevados e resiliência nos mercados de trabalho de diversos países, segundo a nota. Agora são 6 horas e 21 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas.
Muito bem, 6h21. Olha só, em Cid ouvintes, em 100,7, as queimadas em incêndios florestais já tornam a qualidade do ar nociva aos moradores da região da Amazônia Legal e do Centro-Oeste em pelo menos metade dos dias do ano, Cid. E segundo estudos, esse tipo de poluição afeta cerca de 20 milhões de brasileiros, sendo 10% da população do país e mais da metade dentre os que vivem nessas regiões analisadas. Olha só, a situação tem causado aí preocupação, já que toda essa poluição causa problemas de saúde. O repórter André Meirelles conversou com um especialista na área de pneumologia para saber aí quais consequências essa poluição traz para a saúde. Vamos conferir agora no 18 horas. O levantamento realizado por pesquisadores da Universidade do Estado do Mato Grosso, com dados de satélite do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, analisados entre o ano de 2010 e 2019, mostra que mais de 20 milhões de habitantes da Amazônia Legal e do Centro-Oeste do Brasil convivem por mais de 6 meses ao ano com poluição do ar constante gerado por queimadas na floresta amazônica. Os incêndios, segundo observação dos cientistas, são provocados no processo de produção agropecuária. Esse tipo de queima de biomassa é uma das etapas para derrubadas da floresta e gera partículas poluentes. O artigo alerta que os municípios mais impactados pela má qualidade do ar estão na região conhecida como Arco do Desmatamento, que envolve Acre, Rondônia, sul do Amazonas e do Pará e norte do Mato Grosso. O estudo também alertou para os riscos à saúde pública. O 18 horas consultou especialista para tentar mensurar o impacto dessa poluição na população na região atingida. O pneumologista Davi Lunieri constata que os riscos são muito altos para a saúde humana quando pessoas são expostas a níveis altos de poluentes com frequência. Na cidade de Manaus, a gente consegue observar isso em alguns dias do ano, onde a quantidade de fumaça pela manhã se torna visível aos olhos. Mas vale ressaltar o seguinte, que não é só as queimadas, mas também, e ultimamente, o aumento da emissão de gás carbônico pela questão dos transportes, né? Seja de carro, ônibus, caminhões, no trânsito de Manaus, isso também é um aumento na carga de poluentes que muitas pessoas estão respirando durante o dia a dia. Isso vai levar a problemas do pulmão? Sim, porque a carga de poluentes faz com que doenças pré-existentes no pulmão possam vir a aparecer. O pneumologista explica que as partículas de poluição decorrentes de queimadas e incêndios florestais têm um potencial de danos ao organismo que pode ser ainda pior do que a poluição das cidades, compostas por outros materiais. Por isso, conforme Davi Lunieri, é importante evitar o contato com essa alta carga de poluentes. Evitar o contato com essa alta carga de poluentes, né? Então, evitar sair na rua nos horários de pico de trânsito. Se você está vendo que a cidade amanheceu coberta de fumaça, você deve usar máscara para evitar e diminuir a aspiração de poluentes, procurar ficar em ambientes realmente que estejam limpos ou de que consigam fazer uma filtragem relacionada a esse poluente externo. E para aquelas pessoas que fazem atividade física, obviamente procurar um horário de menor rush na questão do trânsito. E naquelas pessoas que têm doença respiratória, com certeza fazer uso da sua medicação pulmonar de forma regular. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h25 e você no melhor mix do Brasil. E o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do processo que aborda a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal no país, Cid. Assunto polêmico. É polêmico, eu não sei não, viu? Mas vamos saber mais sobre esse julgamento com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. O STF já formou maioria nesse julgamento? Como é que tá isso aí? Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvinte do programa 18 horas.
Ainda não, Cid, por enquanto o placar agora é de 4-0 pela descriminalização do porte para o consumo próprio, com o voto de hoje do ministro Alexandre de Moraes, que aliás foi o único a votar do dia de hoje, viu, Cid? Logo após o voto dele, a sessão foi suspensa. Esse julgamento, Cid, começou lá em 2015. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da descriminalização do porte de qualquer droga para o consumo próprio, e no caso o ministro Alexandre de Moraes, ele é favorável pela descriminalização da maconha. Ou seja, existem dois pontos polêmicos aí. Você disse que não é polêmico sim, porque está mobilizando o país inteiro. O primeiro ponto polêmico aí, Cid, é esse ponto de descriminalizar o porte de drogas, né? O ponto principal dessa questão do processo, que é uma coisa relativa, difícil para o policial decidir ali na hora da ocorrência, com todas as evidências em mão ali, se é consumo ou se é tráfico, né? Porque na hora quem é policial militar, policial civil, sabe que durante uma abordagem você encontra uma pequena quantidade de droga, mas encontra celular, encontra dinheiro, encontra balança de precisão. Tudo isso indica tráfico de drogas. Mas quando o sujeito ele é localizado, ele é abordado com ele ali uma pequena quantidade de maconha, de cocaína, há diferentes interpretações. O policial leva acusando a pessoa por tráfico de drogas, mas aí o delegado da Polícia Civil entende que é consumo e aí libera. Então fica aquela questão polêmica dentro, inclusive, do sistema de segurança pública, né? Então o STF está colocando mais uma pimenta, porque eu acredito que não vai resolver a situação. Agora, o segundo ponto, Cid, é descriminalizar que tipo de droga, né? E nesse caso aí, a descriminalização do porte de maconha está vencendo por enquanto. Alexandre de Moraes seguiu o voto que foi manifestado lá em 2015 pelos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. E no voto, o ministro Alexandre de Moraes argumentou hoje que ao prender um usuário que porta aí uma pequena quantidade de drogas para o consumo próprio, o Estado está entregando essa pessoa ao crime organizado que está no sistema prisional. E ele disse também que Portugal, Itália, República Tcheca, Estados Unidos são exemplos de países que já adotaram a descriminalização. Então, ele entende que o mais razoável é descriminalizar o porte de maconha para o consumo próprio, definindo uma quantidade entre 20 e 60 gramas. E é um assunto polêmico, né, Cid, Carlão, porque mexe com toda a sociedade, mexe com as famílias, principalmente com aquelas famílias que enfrentam aí, que tem pessoas no núcleo familiar que são usuárias de drogas, né, inclusive de cocaína, de maconha, de crack. Imagina, se decidirem pela descriminalização de qualquer droga, pode afundar ainda mais a vida de uma pessoa usuária de crack, por exemplo, de usuária de oxi, de cocaína, ou seja, uma coisa que pode piorar. Então tem que ter muita razoabilidade nesse julgamento. Ontem, e é um assunto que não afeta só as famílias, mexe também com a classe política, o Carlão, porque tem uma bancada aqui muito conservadora, principalmente a bancada evangélica, a bancada da segurança pública, e ontem a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados entregou um ofício ao STF pedindo que o julgamento fosse adiado, né? Hoje eu conversei com o deputado Capitão Alberto Neto, que é vice-líder do PL e também membro da bancada da bala. Então vamos ouvir o que ele diz, que é um tom de preocupação. Vamos ouvir. Não, nós estamos muito preocupados com essa decisão do STF. Isso vai afetar a segurança pública, a saúde pública. Só quem já teve um usuário na sua família sabe o drama que é a pessoa dependente químico. É muito grave. Então, no momento que a gente abre as portas para o consumo, nós vamos ter mais pessoas ainda usuários de droga. A gente não tem um sistema público para atender, a gente não tem clínica suficiente para atender essas pessoas. A gente vê os exemplos da Califórnia, por exemplo, que está um caos lá, assaltos, furtos, as pessoas morando na rua. A gente tem que copiar os bons exemplos. Até alguns países que liberaram estão já revendo essa política para conter esse caos social que é o uso indiscriminado das drogas. 18 horas.
Muito bem, ouvimos aí o capitão Alberto Neto, deputado federal e vice-líder do PL na Câmara, falando aí sobre essa descriminalização aí, falando que é uma situação bastante complicada, né? Mesmo o Cadu, ele está inclusive temeroso e receoso com relação ao assunto. E com toda razão, né? Com toda razão, Cid, porque há um risco aí de que as famílias, como a gente falou, que podem se afundar ainda mais, né? A pessoa fica aí, é usuária de drogas, sabe da descriminalização, porta a droga pela cidade, aumenta ainda mais o consumo e aí não pode ser presa. E realmente, assim, usar o sistema de segurança pública, a polícia, para tentar resolver uma situação não é o correto. Então tem uma questão social, psicológica, familiar, toda envolvida. Exatamente isso. Desse nível, um julgamento nesse nível do STF, Cid, eu acho que não vai resolver o problema. Talvez piore, a depender do que vai ser julgado, talvez melhore, enfim. A gente precisa aguardar e ver que decisão vai ser, né, dos ministros. Ainda tem 7 ministros para votar. E é uma questão que a gente... E não se sabe, não tem prazo ainda para retomar esse julgamento. Cid, Carlão. Ricardo, olha só, e o deputado Sidney Leite, que vetou a expansão da Zona Franca de Manaus para a área da região metropolitana. Qual foi a justificativa do deputado Sidney Leite para esse veto aí, meu querido? Exatamente. É uma situação polêmica, o Carlão, porque parece que é um deputado federal do Amazonas vetando uma questão antiga da Zona Franca de Manaus, mas não é isso. Eu vou contar a história do início, que é para a gente entender. O deputado Sidney Leite, ele é relator de um projeto de lei de autoria do ex-deputado delegado Pablo. O que ele pedia nesse projeto? A expansão da Zona Franca de Manaus, do território que compreende a Zona Franca de Manaus, para o interior do estado, para os municípios dos arredores de Manaus, como Iranduba, Novairão, Caril da Várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Calheiro Castanho, Altazes, Silves, Itapiranga, Manaquiri, são esses municípios aí citados pelo deputado no projeto de lei dele. Cadu, ele fala... Cadu, deixa eu só fazer um parênteses aqui para entenderem bem, porque a Zona Franca de Manaus, ela não atravessa o rio. Exatamente. A área sulframada não atravessa o rio, ela chega até também o Rio Preto, o Rio Urubu. Então essa área ela é muito pequena, segundo o que diziam aqui, né? É limitado. É muito limitado. É isso. Por isso que eu trouxe essa questão para a gente discutir, Carlão e Cid, porque é um assunto antigo, né? As autoridades, até a Assembleia Legislativa do Amazonas, tratou dessa discussão de expandir, de levar a Zona Franca de Manaus para o interior. Inclusive, a Ponte Rio Negro foi erguida justamente com essa justificativa de levar a indústria da Zona Franca de Manaus para o interior, levar desenvolvimento e tal, aquela coisa. E o que aconteceu na Câmara dos Deputados hoje, no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Econômico? O deputado Sidney Leite, ele votou pela rejeição desse projeto. Por quê? O deputado delegado Pablo, ele escreveu um projeto de apenas 2 páginas. Um projeto mal feito, um projeto tecnicamente ruim, em que ele não expõe, não aborda estudos técnicos que comprovam a eficácia da ida da indústria da Zona Franca de Manaus para o interior. E é preciso ter logística, logística que a gente fala, estrada, ruas, né, cidade, internet, energia elétrica mais eficiente, precisa ter área urbana, precisa ter técnicos, pessoas capacitadas para levar, para produzir com a indústria ou seja, tem que ter todo um arcabouço social, econômico, financeiro, de tudo, tecnologia, logística, enfim, para que essa indústria que está em Manaus se espalhe para o interior do Amazonas. Então foi essa a ótica do deputado Sidney Leite. Então, vendo que o projeto é mal feito, mal alicerçado, mal argumentado, então ele votou pela rejeição. Vamos ouvir o que disse na sessão de hoje, na reunião de hoje da CEDEX, o deputado Sidney Leite. Para que nós possamos ter uma planta industrial, é necessário um conjunto de fatores, como portos, aeroportos, mão de obra qualificada e infraestrutura de tecnologia, o que não é possível nesse projeto. Então, em vez de contribuir com o município para a área de expansão, a gente prejudica. Essa que é a grande realidade. Até porque, no modelo tributário de hoje,
o governo do estado do Amazonas, ele incentiva, com incentivo fiscal do ICMS, os municípios que comercializam para o polo da Zona Franca de Manaus. Então, as empresas que estão instaladas no interior gozam desse benefício. E nós não podemos ampliar somente para que a gente possa ter incentivo fiscal, seja em qualquer lugar que tenha. Nós entendemos que o modelo Zona Franca de Manaus, com o que atende o polo industrial e as áreas de livre comércio, são suficientes para atender o desenvolvimento da Amazônia Ocidental, senhor presidente. Dito isto, nós somos contra o projeto e manter o modelo que se encontra da forma que é hoje. 18 horas. Legal, então nós ouvimos o deputado Sidney Leite, deputado federal, que apontou aí um conjunto de fatores que torna inviável a expansão da Zona Franca de Manaus, em resumo, não é isso, Cadu? Exatamente, essa questão da expansão da Zona Franca de Manaus é uma questão que ainda está em discussão, está evoluindo, né? Hoje tem aí o Bosco Saraiva, que está no comando da Suframa, tentando expandir o âmbito da Zona Franca de Manaus para outros estados, para outros municípios, para outras regiões. Mas no caso, para o interior do Amazonas, o que frisou o Sidney Leite, que é preciso de toda essa estrutura para levar a Zona Franca para mais adiante. Todo mundo quer, mas a Ponte Rio Negro, que é o único argumento que foi apresentado pelo deputado delegado Pablo nesse projeto de lei, que eu li, realmente é muito ruim esse projeto. Ele pegou, rascunhou ali no guardanapo e mandou colocar e escrever no projeto de lei dele. Então, o deputado Sidney Leite, que é um defensor da Zona Franca de Manaus, precisa frisar isso. Atento, né? Muito atento nessa questão, viu essa falta de argumentação e seria muito ruim para o Amazonas e para a Zona Franca de Manaus deixar esse projeto passar, ainda mais agora nessa reforma tributária que tem tantos estados aí querendo uma pontinha de erro envolvendo a Zona Franca de Manaus para tentar vetá-la na reforma tributária. Foi uma ação vigilante do deputado Sidney Leite. Carlão e Cid. Valeu, Cadu. Obrigado mais uma vez pela sua participação aí direto de Brasília com informações de extrema importância e relevância. Valeu, até amanhã. Um abraço, querido. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Agora 6h37, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no 18 horas que o temporal desta tarde, arrastou um avião no aeroporto Eduardo Gomes. Já, nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora 6h38, nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira já, hein? Temos aí um dia com chuva forte hoje, né, Cid? Será que amanhã vai continuar essa chuva? Foi imprevista essa chuva em tempo e temperatura com Cid Soares. Ou foi prevista, Cid? Previsão do tempo. Teve a previsão ontem, falamos que provavelmente choveria. Mas esse temporal todo... Não. Né? Porque assim, aqui quando chove é isso, cara. Tá muito tempo sem chover, muito quente, né? Aí acontece esse tipo de coisa. Hoje vamos, inclusive, passar aqui a velocidade, né? A velocidade do vento. Bom, amanhã nós teremos a temperatura mínima de 25 graus, máxima de 34, sol de manhã, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, portanto... Pode se preparar que pode ser que chova novamente, né? E temos um vento noroeste aí que vem com força de 6 km por hora. Isso pode, claro, ampliar muito na área de rio, que é o caso que acontece em áreas abertas também, como do aeroporto e ali do Tarumã. Hoje teve um problema seríssimo também com os flutuantes e embarcações, exatamente por conta desse forte vento. Arrastou tudo. Exato. A umidade relativa do ar vai chegar com uma mínima de 47% e a máxima de 94% é o que temos para amanhã. Mix. E o Rio Negro baixou mais 7 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível no Porto de Manaus em 26 metros e 66 centímetros acima do nível do mar. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou uma medida provisória para liberar 140,2 milhões de reais para o emprego das Forças Armadas em terras indígenas. A medida provisória foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, Cid. Exatamente, Carlão. A medida provisória abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Defesa para redirecionamento
de recursos adicionais aos militares. Como se trata de uma MP, o texto vai ser analisado pelo Congresso Nacional. Desde o início do ano, agentes federais estão fazendo aí operações para combater crimes ambientais e retirar invasores de reservas indígenas. No caso da terras indígena Yanomami, por exemplo, membros das Forças Armadas estão participando de operações contínuas na região desde fevereiro. Agora são 6h40, você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. Mix. Olha só, hein? A Polícia Federal quer acessar o inquérito do Ministério Público do Amazonas que apura mortes decorrentes do estudo com o medicamento proxilutamida em pacientes com Covid-19 em Manaus em 2021. Segundo denúncia da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, 200 pessoas que participaram do estudo no Amazonas morreram, Cid. Pois é, esse estudo aí foi bastante polêmico, né? E assunto nos meios de comunicação de vários países pelo mundo. O repórter André Meirelles tem mais informações. Boa noite, André. Bem-vindo novamente aqui à bancada. E por que a Polícia Federal decidiu reviver esse caso tão polêmico? Muito boa noite mais uma vez. Olha, pela morte de cerca de 200 pessoas, isso após o estudo clínico realizado com pacientes com Covid-19 internados em um hospital particular, isso aqui em Manaus, que apontava que o uso da proxilutamida reduzia o tempo médio de internação, número de mortes e realizações de intubação. Esses testes eles foram feitos durante 14 dias, isso com pacientes que estavam em estado grave e hospitalizados por até 72 horas. O ensaio clínico foi realizado com pacientes de uma rede particular de hospitais, isso aqui em Manaus, sob a liderança do endocrinologista Flávio Cadejani. A CONEP afirmou que houve alto índice de eventos adversos graves em grau 5, com desfecho de mortes, evidenciando em extensa lista de eventos apresentadas à CONEP. O caso foi denunciado pelo CONEP à Procuradoria-Geral da República, isso em setembro de 2021. Nesse relatório, a comissão afirmou que identificou uma série de irregularidades no estudo e concluiu que os responsáveis desrespeitaram quase todo o protocolo de pesquisas. Esse protocolo havia sido aprovado pelo órgão, então, em 27 de janeiro de 2021. O CONEP informou que deu parecer favorável para a pesquisa ser realizada apenas com 294 voluntários lá em Brasília. No entanto, conforme o Conselho Nacional de Saúde, o Flávio Cadejani começou a aplicar o medicamento sem autorização aqui no Amazonas. E em fevereiro de 2021, e depois pediu para estender a pesquisa, já aqui na capital amazonense, lá em Parintins, Itacoatiara, Coari, Manacapuru, Maués e também no município de Manicoré. Além disso, ainda conforme o CONEP, o pesquisador ampliou o número de voluntários para 588 e ao final entregou aí um parecer com resultados de 645 pessoas, ou seja, foram em 351 pessoas a mais do que foi autorizado. Ele também entregou atas de apenas 3 dos 9 centros de referências do Amazonas para os quais havia pedido autorização. O perfil dos voluntários mortos também era incompatível com o perfil clínico dos pacientes registrados na pesquisa. Esse medicamento, a proxilutamida, deveria ter sido administrada em pacientes leves e moderados de Covid, mas os resultados indicaram que os óbitos, as mortes aí foram atribuídas à insuficiência renal ou hepática, que são as características de pacientes muito graves. E aí a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura considerou a denúncia uma violação aos direitos humanos e uma das infrações éticas mais graves e sérias da história da América Latina. E a rede latino-americana e caribenha da bioética condenou a mudança aí no protocolo. E por isso a Polícia Federal então quer ter o acesso aí
da denúncia do Ministério Público para fazer essa investigação, voltar a investigar essas 200 pessoas, né, que morreram aí devido a esse medicamento usado aí. Era para fazer esses testes com essas primeiras 200 pessoas, né, 294 pessoas, onde resultou em aí 200 óbitos, só que esse médico acabou aí fazendo o uso do medicamento sem autorização em mais de 600 pessoas. E agora a Polícia Federal está investigando aí para saber como é que vai ficar a situação e trazer o resultado aí, né, exato do que realmente se trata a morte dessas 200 pessoas. É um erro grave que teve como consequência 200 mortes, né? Não, realmente é um erro absurdo, né? Tem que realmente ser apurado, né, André? Valeu. Isso mesmo. Boa noite. Boa noite, agora 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein, as vendas de motos, interessante, tiveram um crescimento de 14,4% no mês passado na comparação com julho de 2022, chegando a 123 mil unidades. O balanço foi divulgado hoje pela FenaBrave, associação que representa as concessionárias, Cid. Isso mesmo, em relação a junho, a comercialização de motocicletas novas no país caiu 12,3%. Com isso, 902,8 mil motos foram vendidas no acumulado desde o início do ano, um crescimento de 21,3% frente aos 7 primeiros meses de 2022. Olha, já as vendas de carros 0 km tiveram em julho o maior volume de um mês em 2 anos e meio. As vendas refletem as entregas de carros comercializados com descontos patrocinados pelo governo federal, entre carros de passeios utilitários, leves, caminhões e ônibus. 225,6 mil unidades foram vendidas em julho, conforme a FenaBrave. Desde dezembro de 2020, quando 244 mil veículos foram emplacados no país, não se via um número tão alto. Agora são 6h47 e daqui a pouquinho você fica sabendo aqui no 18 horas que advogado é executado em frente à casa dele aqui em Manaus. Esse é mais um de nossos assuntos em instantes que você confere aqui no 18 horas. 18 horas. Cid Soares, tem tempo e temperatura ou vamos para Cíntia Blink direto? Vamos aqui no tempo e temperatura. Então, tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, como nós falamos antes, né? Chove à noite, hein? Então muita atenção aí. Olha aí. Tem possibilidade de chuva de 67% em 15 milímetros. Até o vento continua soprando forte, 7 km por hora. A temperatura, ou melhor, a umidade relativa do ar pode chegar a 45%, a mínima 45%. É o que temos para essa madrugada, para essa noite. Vamos agora às notícias da política local, conferir os bastidores da política amazonense, o que acontece. Boa noite, Cíntia Blink. Olha só, então o governador Wilson Lima será homenageado com a medalha Rui Araújo, que é a principal honraria da Assembleia Legislativa. Cíntia Blink diz para nós aí o que ele fez para merecer esta medalha, Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, ele vai receber aí a medalha Rui Araújo, que é a mais importante dentro da Assembleia Legislativa. Foi uma proposta do presidente da Assembleia, deputado Roberto Cidade. De acordo com a proposta, ela foi aprovada, tá? Então, sim, ele receberá. A gente só não tem a data de quando vai ser a solenidade. Mas lá na justificativa está escrito assim, abre aspas, o governador Wilson Miranda Lima tem se destacado como um líder comprometido com o desenvolvimento do Amazonas, com a busca incansável pelo bem-estar dos seus cidadãos. Então, basicamente é isso, destacou ali o trabalho dele em diversos setores do estado, como educação, empreendedorismo, saúde e tudo mais. E essa foi a justificativa. Eu acho que também vem de uma nova eleição, né? O Wilson Lima está no segundo mandato, talvez daí ele tenha tirado essa ideia de que o Wilson Lima está colaborando para o estado e mereceria a tal da medalha Rui Araújo. Mas é isso que tenho de informação e de justificativa formal, foi essa, e foi aprovada pelos deputados todos, o que mostra uma grande popularidade do governador dentro da Assembleia, está jogando em casa, né? E é isso, Cid, Carlão. Muito bem, Blink. E 3 deputados não voltaram das férias. Faltaram já no primeiro dia de trabalho. Verdade. O que houve aí?
Pois é, tem gente que ainda está de férias. A gente está falando aqui dos deputados estaduais: Carlinhos Bessa, Débora Menezes e Maiara Pinheiro. Maiara Pinheiro, que é da família Pinheiro, que a gente às vezes há uma confusão entre ela e a Maíra Dias. Maíra Dias é deputada estadual do Amazonas e esposa de... A Maiara lá de Quari, Bi Garcia. No caso, a gente está falando aqui de faltosa, é a Maiara lá de Quari. Isso. Ela faltou a sessão, eles três, né, faltaram a sessão na terça-feira, sim, primeiro dia já chegou faltando, ou seja, nem chegou. E a Maiara, a gente precisa lembrar, ontem a gente falou, ou foi essa semana, enfim, sobre os mais faltosos. Ela tá na lista, ela liderou essa lista de faltosos com 21 ausências no primeiro semestre desse ano. Então, faltou o primeiro dia, quem sabe ela quer bater esse recorde no segundo semestre também. A justificativa da assessoria dela sobre essa questão da falta na terça foi que ela ficou doente. Sem mais detalhes, foi isso, ficou doente. Não sabemos nem se teve um atestado, mas a resposta foi, ficou doente. Já sobre Carlinhos Bessa e Débora Menezes, eles não deram nenhuma justificativa. Essa matéria é do AM Post, tá? Eles quem buscaram aí essas informações. E é isso, Cid, Carlão. Olha só, Blink, o TRE negou o recurso do ex-vereador Isaac Tayá e tirou a última chance dele aí de reconquistar um mandato na Câmara Municipal de Manaus. Procede realmente essa informação? Acabou para ele agora, no momento? Eu fui conversar com os vereadores e também com advogados para saber se é tão radical assim, se acabou mesmo, já era. E me parece que não. É um caminho mais difícil, porque como no TRE já foi julgado, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas já foi julgado, e o candidato que interessaria para ele seria o do Partido Verde, é porque ele entrou com vários processos contra vários partidos, entre eles contra o Partido Verde, que o candidato é o professor François. Se o professor François saísse por conta da denúncia, Isaac Tayá assumiria essa cadeira, porque ele é o suplente. E sobre esse aqui já foi tramitado, já foi julgado, já não tem mais o que fazer no TRE Amazonas. Agora, isso pode ir para outra instância, porque falar que está totalmente acabado, eu acho que não é possível. Sempre dá para buscar aí brasileiro. Alguma forma de recorrer, mas digamos que é um caminho muito mais difícil. Enquanto isso, os outros processos contra o PTC, por exemplo, ainda está rolando, mas como o primeiro teve essa decisão, provavelmente todos os outros vão seguir o mesmo caminho, né? Até a exemplo desse primeiro. Eu queria trazer mais algumas informações aqui, como, por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, teve o pessoal que faltou, mas teve quem foi. Quem foi trouxe discussões como a Assembleia precisa ter mais vagas. Lembra que Cadu já falou aqui sobre Brasília? Sim. Por conta do censo que deu... Aumentou diminuiu o outro, isso. Então, o número de vagas, tanto em qualquer casa legislativa, tem a ver com o número da população. Então, como a população aumentou segundo o censo, o Amazonas, teoricamente, tem direito aí a mais vagas. E a cada uma vaga de deputado federal, significam mais 3 vagas de deputado estadual. Então, rola esse efeito cascata que muito interessa aos deputados, certo? Sim. Então, George Lins, que é um deputado estadual novato, chegou aí, ele é filho do Belão, esse sim mais experiente, Belarmino Lins, que foi deputado por anos, até foi bem importante aí para a construção da Assembleia, o prédio físico que funciona hoje em dia. E ele falou sobre a importância de ser cobrado isso. Só que, para ganhar mais vaga em Brasília, precisa alguém perder. Então não vai ser muito fácil. Precisa algum estado aí deixar de ter para o Amazonas ter mais de 8 por lá. E aí, enfim, esse efeito cascata. Ganhando mais 2, que é o que se fala, vão ser mais 6 deputados estaduais. E isso aí muda bastante o jogo, né? Sim. Dá mais espaço. Agora a gente tem que pensar sobre o que a Assembleia colabora para o Estado para que fosse uma justificativa ok colocar mais 6 pessoas ali. Para a população vai fazer diferença? Acho que é legal a gente parar para pensar nisso. Uma outra coisinha que eu queria trazer, não sei nem como é que tá meu tempo, mas é que Armando Mendes, o empresário, ele tá dando uma entrevista agora no Pode Mais. E aí a gente já falou sobre ele ser uma pessoa reservada, né? E agora ele tá aí super disponível. Então a gente consegue enxergar que talvez ele venha aí para prefeito. Só isso que eu queria deixar no ar. Obrigada. Valeu, volto amanhã. Cíntia. 6h54. Mix.
Olha só, hoje é quarta-feira, é dia das dicas de cinema com Caio Pimenta, que é o editor-chefe do site Cine7. Vamos conferir agora. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7 e chegou a hora de conhecer os filmes que chegam aos cinemas de Manaus. Com a força de Barbie ainda dominando o circuito, somente o poder de um mega tubarão para barrá-la. Nesse segundo filme, o time liderado pelo Jason Statham é surpreendido por uma operação de mineração que ameaça a jornada do grupo e os coloca novamente em uma batalha insana pela sobrevivência em meio a tubarões gigantescos. Agora, se a sua parada é uma coisa mais leve, descompromissada, tem a comédia Loucas em Apuros. Aqui, 4 amigas se unem após uma viagem de negócios mal sucedida. Juntas, elas vão se aventurar em uma jornada pela Ásia, em busca da mãe biológica de uma delas, o que leva a momentos de autodescoberta e estreita a relação das 4. Já o Casarão de Ideias segue com uma programação especial sobre os grandes artistas da história da humanidade. Nesta semana serão exibidos documentários sobre o Van Gogh e o Monet. O especial faz parte da programação A Grande Arte no Cinema. Já a estreia regular é Máquina do Desejo. O documentário narra a história dos 60 anos do Teatro Oficina, retratando a trajetória de Zé Celso, que revolucionou a linguagem teatral no Brasil. E para encerrar, deixa eu fazer um convite para vocês. Acessem o site do Cine7 para conferir todos os filmes selecionados para a 5ª edição do Festival de Cinema da Amazônia Olhar do Norte 2023. O evento será gratuito lá no Teatro Amazonas entre os dias 22 e 25 de agosto. E lá no hall do teatro eu vou estar com toda a equipe do Cine7 num estúdio muito especial para fazer uma série de podcasts e materiais para as redes sociais. Então não perca, a gente se encontra lá. Eu, enquanto isso, volto na semana que vem aqui na Mix com mais cinema. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e hoje um advogado foi executado na frente da casa dele no bairro Aparecida, zona sul de Manaus. Detalhes agora com André Meirelles. Boa noite mais uma vez. Olha, e testemunhas informaram a polícia que o suspeito ele caminhava pela rua Coronel Salgado, onde todas as terças-feiras acontece a Feira da Aparecida. Na ocasião, o criminoso reconheceu o advogado que estava em frente à casa dele e atirou. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, que morreu na hora. O suspeito ele fugiu do local sem ser identificado e a Polícia Civil investiga aí esse crime. Outro assunto que a gente traz também é um homem que foi preso hoje suspeito de causar um naufrágio que matou 3 crianças em Silves, no interior do Amazonas. Esse caso aconteceu no início de julho. Segundo informações da Polícia Civil, 3 crianças de 10, 6 e 2 anos morreram. A mãe, o padrasto e outros 2 filhos da mulher de 9 e 7 anos conseguiram aí sobreviver. E para a polícia, o crime foi motivado por ciúmes. O homem deve passar por audiência de custódia e ele vai ser indiciado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado. E outra situação que a gente fala aqui é um homem identificado aí como Gustavo, de apenas 19 anos. Ele foi espancado ao tentar assaltar a linha do ônibus 667 com uma arma falsa. Isso aconteceu hoje na rua 5 de setembro, no Japim, na zona sul de Manaus. Conforme informações da polícia, o suspeito entrou no ônibus e ameaçou as vítimas com uma arma ao anunciar o assalto. Entretanto, o passageiro reagiu e, ao perceber que a arma era falsa, o bandido acabou sendo espancado pela população. A polícia foi acionada e o suspeito acabou detido e vai ficar à disposição da justiça. Cid Carlão. Agora 6 horas e 59 minutos. Cid, vamos direto para o nosso editorial 18 horas. Direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Agora são 6h59. O aumento no número de deputados federais e estaduais do Amazonas em função dos novos dados do censo foi assunto pela primeira vez hoje na Assembleia Legislativa do Estado. O aumento do número de vagas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa é uma demanda antiga do Estado. Tramita no Congresso o projeto de lei complementar 148 de 2023, que propõe a alteração das bancadas conforme o censo populacional de 2022.
O número de deputados federais do Amazonas passaria de 8 para 10 e subiria de 24 para 30 na Assembleia. A dificuldade será enfrentar a bancada das regiões que têm estado que vão perder cadeiras. Mas é uma obrigação das lideranças políticas do Amazonas buscarem garantir o direito constitucional do Amazonas. E é preciso envolver a população para garantir a representatividade real do Estado, que é dela. 18 horas. Agora são 7 em ponto, Cid Soares, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.